Tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom mais uma vez vir ao teu encontro neste sábado. Te convido a começar o seu dia voltando sua atenção para o centro de você mesmo, para o seu coração, o nosso chakra cardíaco, este chakra que nos liga, que faz a conexão entre esse mundo de baixo e o mundo do alto, entre terra e céu. Vibre em você esta presença, esta comunhão. Quando nós estamos desconectados do nosso centro interior, nós estamos simplesmente fora de nós mesmos. É como se vivêssemos fora de nossa casa. Nós não podemos viver fora de casa. Precisamos estar sempre nesta casa. Por isso, respire. Respirar consciente é se sentir pertencente a esta casa. É se fazer dono desta casa. Por isso, inspire, respire com docilidade, respire paz, respire calma, respire amor. Deus se manifesta, se apresenta toda vez que nós respiramos consciente. Por isso, acolhe em ti, Deus. Meditemos o texto que hoje nos é dado, texto de João, capítulo 2, versículo 13 ao 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não faças da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo, do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejamos aqui 3 pontos específicos. O primeiro ponto é aquilo que Jesus percebe ao olhar, ao visualizar in loco o templo. A casa que seria casa de oração, casa da vida, casa do amor, se transformou em uma casa de competição, da morte, comércio. A finalidade mudou.
Isso impressiona Jesus. O templo, que era casa do encontro com Deus, se tornou casa do encontro com o dinheiro, com a moeda, com o comércio. É isso que Jesus não admite. E é isso que Jesus abomina, expulsando os cambistas, derrubando as barracas. O que faria Jesus hoje com algumas igrejas que se fizeram este comércio, se tornaram este comércio, que vive somente em função do dinheiro, do poder? Se a Igreja Católica se faz isto, ela foge da finalidade que se coloca Jesus. Não podemos falar somente dos protestantes, que infelizmente sim, é bem mais visível esse comércio e esta busca pelo poder também político hoje. Já não é mais somente uma igreja que visa essa teologia da prosperidade, mas agora também se discute essas igrejas evangélicas que estão buscando e alimentando a teologia do domínio, de dominar a partir do campo político, o que é muito perigoso. Precisamos buscar nós a voltar à nossa finalidade primeira, que é sempre fazer da igreja, desta casa que nós edificamos para alimentar nossa fé, que de fato seja esta a finalidade. Sim, precisamos manter esta casa por meio do dízimo, mas que esse dízimo não seja a única finalidade da igreja, só pedir dízimo. Precisamos sim, para manter a estrutura, para fazer o evangelho chegar em qualquer lugar, precisa de dinheiro. Mas nós não podemos fazer da igreja somente isto. A segunda parte do texto, depois que Jesus derruba e expulsa os cambistas, os fariseus perguntam o que significa isto. Jesus diz: destruirei esse templo e em 3 dias o levantarei. Os fariseus, como sempre, nada entendem. Jesus fala do seu corpo, da cruz que vai acolher, que vai passar e que vai vencer. E depois de 3 dias vai ressuscitar. Os fariseus haviam entendido que Jesus, os judeus haviam entendido que Jesus falava do templo, estrutura física. E vão dizer, 46 anos foi preciso para construir e edificar esse templo, e tu o edificará em 3 dias. É claro que Jesus não fala desta lógica. Falava da lógica teológica e espiritual. E aí, um terceiro e último momento desse texto diz que os discípulos vão entender aquilo que Jesus falava no início: não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. O zelo por tua casa me consumirá. Os discípulos vão entender que Jesus falava da casa templo do Espírito Santo. Quando Jesus ressuscitar, eles então entenderão o que mesmo Jesus estava falando, ensinando, tentando abrir a mente e o coração daqueles homens e mulheres de coração e mentes endurecidos. Rezemos ao nosso bom Deus, para que nesse dia que a igreja dedica à Igreja Basílica de Latrão, Catedral de Roma, possamos nós viver com intenso zelo a nossa fé, a nossa busca de Deus, o fervor deste Deus que nos apaixona, e não pelo domínio, não pelo poder material, mas pelo anúncio da palavra de Deus. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor,
porque és meu amigo.